Olá, alunos do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos estudando nas aulas antes da semana da avaliação diagnóstica. Quem aí está lembrado? Nós começamos a estudar um assunto muito interessante que foi variedades linguísticas. Nós vimos que a língua varia por diversos fatores e nós também começamos a estudar um pouco sobre a origem do português brasileiro. Nós vimos que a língua portuguesa não é uma língua original do Brasil. A língua portuguesa foi trazida para cá pelos portugueses, mas quando aqui eles chegaram, já encontraram os indígenas que falavam muitas outras línguas. Em contrapartida, vieram também imigrantes de outros países que também trouxeram sua contribuição para cá, fazendo com que o português brasileiro se diferenciasse muito do português falado em Portugal. Além disso, com o passar do tempo, o português brasileiro foi se desenvolvendo aqui de um jeito e o português de Portugal também sofreu suas alterações, baseado em outros fatores. Nós vimos também que tem outros países no mundo que também têm como língua oficial a língua portuguesa, e esses países também têm sua variedade da língua portuguesa diferente da nossa. Então, na aula de hoje, nós vamos entender por que a língua sofre essas variações. É a mesma língua, é a língua portuguesa, mas por que o português falado aqui no Brasil é de um jeito, falado em Portugal é de outro jeito, em Moçambique é de outro jeito? Por que uma língua sofre tantas variações? Quais são os fatores que motivam essas variações? É isso que nós vamos entender na aula de hoje. Então, acompanhem comigo que a aula está interessante demais. Então, gente, como eu falei para vocês, hoje, na aula de hoje, nós vamos entender por que as línguas sofrem variações. E quando eu falo línguas no plural, eu quero ressaltar que não é só o português que sofre variação, não. Todas as línguas sofrem variações. Então, eu já ouvi alguém dizer coisas do tipo assim: o inglês é mais uniforme do que o português. O inglês não sofre tanta variação. E isso não é verdade, gente. O inglês ele também sofre variações de acordo com a região onde ele é falado, assim como outras línguas. O que é que acontece? Porque nós percebemos muito mais as variações do português? Porque nós somos falantes nativos do português. Então, para a gente é muito fácil perceber essa diferença do som do português falado aqui no Brasil, do português falado em Portugal, do português falado em Moçambique, do português falado dentro do Brasil, nas diferentes regiões, porque nós somos falantes do português, nativos. Então, nós temos o nosso ouvido mais apurado para os sons do nosso idioma. Isso não significa que as outras línguas também não sofram variações. O que é que acontece? Quando nós estamos aprendendo um novo idioma, de início nós ainda não temos esse ouvido tão apurado para identificar as variações. Então, é comum alguém achar que o inglês não varia tanto, mas isso não é verdade. O inglês falado na América do Norte é diferente do inglês falado na Europa. Dentro da América do Norte mesmo tem diferenças. Dentro do próprio Estados Unidos, há diferença, porque os Estados Unidos é um país tão grande quanto o nosso, na verdade, maior do que o nosso. Então, dentro dos Estados Unidos, cada estado, cada região também tem um sotaque diferente, tá? Então, não é só o português que sofre variação. Todas as línguas sofrem variações. E hoje nós vamos entender por que essas línguas sofrem essas variações. Então, prestem atenção na leitura. As particularidades percebidas no português falado em cada país da comunidade lusófona exemplificam o fenômeno da variação linguística, que foi o que nós estudamos na aula anterior. Lembra que nós vimos o mapa dos países que falam a língua portuguesa? Então, cada um tem a sua variedade da língua portuguesa, e isso é um exemplo de variação linguística. Mas esse, gente, é só um dos exemplos de variação linguística. Na aula de hoje, nós vamos ver outros exemplos também, tá? Não só a variação de país para país. Então, acompanhe comigo a aula. Veja, por que a língua sofre variações?
As línguas variam em função de inúmeros fatores. O fator geográfico, é um deles, e não distingue apenas os falantes de países diferentes. No Brasil, por exemplo, percebemos diferenças na maneira como falam gaúchos, baianos, cariocas, paulistas, mineiros, paranaenses e etc. Então, gente, o que aqui está querendo dizer aqui? Que um dos fatores, como vocês viram, são inúmeros os fatores que contribuem para a variação linguística. E um desses fatores é o fator geográfico. O que quer dizer o fator geográfico? É em relação à localização, né? Então, não só de país para país há variação. Dentro de um mesmo país, há também variação linguística, e essa variação também se encaixa nesse fator geográfico. Por exemplo, o modo de falar dos gaúchos, dos baianos, dos cariocas, dos nordestinos. Dentro do próprio Nordeste tem variação, por exemplo, os pernambucanos não falam do mesmo modo que os paraibanos. Então, essas variações que são motivadas por fatores geográficos, ou seja, em relação à localização, se encaixam nesse grupo. Veja como o chargista Jarbas Soares, conhecido como Jabá, aproveitou a variedade usada em Minas Gerais para produzir humor. Vamos observar aqui essa tirinha. Gente, esse conteúdo que eu estou explicando aqui, vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 33, certo? Então, eu peço que vocês peguem o livro, abram na página 33, que a partir dessa página vocês vão encontrar esse assunto que eu estou explicando hoje, que é a continuação do assunto da aula anterior, tá certo? Então, peguem o livro na página 33 e acompanhem comigo. Inclusive, no livro de vocês tem essa charge também. Aí a charge diz assim: ET em Varginha. Aí o ET fala: cafezinho e pão de queijo, por favor. Né? Então, o que é que acontece aqui nessa tira? Para brincar com a crença popular de que um disco voador teria pousado em Varginha, Minas Gerais, não sei se vocês acompanharam, mas isso foi passou até na mídia, né? Essa suspeita de que havia caído um disco voador na região de Varginha, Minas Gerais, algum tempo atrás. Então, o chargista, para brincar, né, com o fato desse ET ter caído nessa região de Minas Gerais, então, percebam que aqui nós estamos falando da região motivada por fator geográfico. Então, como o ET caiu em Minas Gerais, o chargista colocou um ET em busca de um produto típico, o pão de queijo, né, e usou o termo cafezinho para caracterizar o sotaque local. Né? Como o ET caiu em Varginha, então ele usou isso tudo para causar humor, colocando o ET com o sotaque da região também, né? Por isso que ele colocou cafezinho, né? Que os mineiros costumam falar desse jeito. Em um mesmo estado, podemos observar diferentes variedades ao compararmos a fala usada nas áreas urbanas e rurais. Então, gente, dentro de um mesmo estado, nós também conseguimos perceber diferenças. Então, vejam que é uma coisa que pega a nível global, né, a diferença de país para país, há diferenças também dentro do país, nos diferentes estados, e dentro do estado nós também temos diferenças. Por exemplo, eu sou pernambucano, e aqui no meu estado, as pessoas que moram no interior do estado têm um sotaque diferente das pessoas que moram na capital, que é Recife. Eu acredito que aí na Paraíba, né, também haja essa diferença, né, das pessoas que moram mais no sertão do estado e as pessoas que moram mais na capital, João Pessoa. Então, dentro de um mesmo estado também há essa diferença. Às vezes, dentro da própria cidade, há diferença, por exemplo, das pessoas que moram mais nas zonas rurais e as pessoas que moram mais nas zonas urbanas. Isso é perfeitamente normal. Outro fator que também faz com que a língua sofra variações é o fator social. Percebam que até agora nós estudamos o fator geográfico, que tem a ver com a localização, que tem a ver com o lugar de onde esse falante é. Agora nós vamos ver o fator social, que também é responsável por distinguir variedades linguísticas.
A língua varia conforme a idade do falante, o gênero, o nível de escolaridade, a profissão, os interesses, entre outros. Então, gente, há também o fator social que faz com que a língua sofra variações. O que é o fator social? São esses aspectos que nós acabamos de ver. Por exemplo, a idade do falante, o gênero, se é homem, se é mulher, o nível de escolaridade, se é mais escolarizado, se é menos escolarizado, a profissão, se é um médico, se é um advogado, se é um professor, se é um pedreiro, enfim, e outros interesses também. Então, para a gente entender melhor, vamos ver, por exemplo, esse fator idade. Vocês concordam comigo que uma pessoa idosa, ela tem uma variedade linguística diferente de um jovem, de um adolescente, por exemplo? Há palavras que os adolescentes falam que os idosos não falam. Então, isso também é um exemplo de variação linguística, que é motivado por um fator social, que é a idade. Outro fator social é o gênero, por exemplo, se é menino ou se é menina. Eu acho que vocês vão concordar comigo também que meninos e meninas usam palavras diferentes em suas comunicações. Concordam comigo? Que há palavras que, por exemplo, os meninos utilizam muito mais do que as meninas? As meninas utilizam um tipo de algumas palavras que meninos não costumam utilizar e vice-versa. O nível de escolaridade também, como nós falamos, se a pessoa tem mais escolaridade, ou se conseguiu estudar mais ou menos. A profissão, por exemplo, o médico, ele tem um linguajar que é típico ali da profissão, né, que muitas vezes só os próprios médicos vão entender o que eles estão falando. Os advogados também, eles têm os termos lá jurídicos que só eles conhecem, e quando eles vão se comunicar, isso influencia também, e outras profissões. Então, esses são os fatores sociais que também fazem com que a língua sofra variações. Conseguiram perceber? Então, vamos ver aqui um exemplo disso. Leia este meme e imagine a que grupo urbano se relaciona a fala atribuída ao cachorrinho. Vamos ver. Ó. O que é que ele diz? Ó? Véi, na boa, até eu mando flip e tu nada. Então, a que grupo social está se relacionando aqui a fala do cachorro? Será que é a idosos? Né? Eu acho que aqui está se referindo mais ao grupo urbano dos adolescentes, dos skatistas. Vocês concordam que os skatistas costumam ter esse tipo de variação linguística? Então, percebam que, por exemplo, seria muito difícil nós vermos, por exemplo, uma pessoa mais madura usando esse tipo de linguagem, por exemplo, um idoso ou uma pessoa já de mais idade. Né? Esse linguajar aqui é específico de um grupo, que é dos skatistas, ou dos jovens, dos adolescentes. Por exemplo, a palavra flip, talvez só quem for do meio, né, dos skatistas, vão conseguir perceber o significado dessa palavra. Então, isso é um exemplo de variação linguística motivada pelo fator social. Né? Outro fator que também influencia e faz com que a língua sofra variações é o fator histórico. Então, nós já estudamos até aqui o fator geográfico, o fator social, e agora nós vamos ver o fator histórico. Existe ainda um terceiro aspecto responsável pela variação da língua, o fator histórico. Ao longo do tempo, a língua se transforma. Palavras e construções são abandonadas e outras são introduzidas no vocabulário ou modificadas. Os falantes brasileiros, por exemplo, praticamente já abandonaram o uso da segunda pessoa do plural, o vós. Por exemplo, o vós, ele tem lá, né, nos pronomes pessoais, mas não utilizamos mais, né, no português aqui do Brasil. Algumas gírias entram e saem de moda, como o adjetivo supimpa, por exemplo. Supimpa é um adjetivo usado para dizer que uma coisa é muito boa. Então, essa gíria, ela entrou no nosso idioma, no português aqui do Brasil, em algum momento, e saiu com o passar do tempo.
Então, gente, vocês percebem aqui qual é o fator? O fator histórico, né? O passar do tempo. Como eu falei para vocês na aula anterior, por exemplo, com o passar do tempo, né, o português brasileiro ele foi se modificando. Algumas palavras entraram no nosso idioma e outras saíram, caíram em desuso. Então, esse é o fator histórico, né? Quando a língua muda com o passar dos anos, né? Nós vimos que o fator geográfico tem a ver com a localização, vimos que o fator social tem a ver com a idade, né, a profissão, o grau de escolaridade, o gênero, e o fator histórico tem a ver com o tempo, com o passar dos anos, né? A variação que a língua sofre com o passar dos anos, motivada pelo tempo. Vamos ver aqui um exemplo de um anúncio que foi publicado no ano de 1918. Então, há muito tempo, um trampolim modelo. Paralelamente ao inegável desenvolvimento dos esportes em nosso país, verifica-se o natural desenvolvimento da nossa indústria nesse ramo de atividade. Ainda agora, acaba de construir a firma Prado Peixoto IC desta praça o sólido e elegante trampolim. Então, esse anúncio aqui é da época da criação do trampolim, vejam como é antigo. Então, percebam aqui que há muitas diferenças da forma como o português é escrito hoje. Por exemplo, vejam aqui, ó, a palavra paralelamente, antes tinha dois L's, a palavra país antes era escrita com Z, a palavra atividade antes tinha um C. Percebam aqui que detalhe interessante. Ó. Além da formalidade, incomum nos anúncios publicitários atuais, o texto revela regras de ortografia que hoje já não são válidas. Por exemplo, o que é comum nos anúncios de hoje em dia? É essa linguagem aqui formal, como nesse anúncio de 1918? Não, né, gente? Hoje em dia os anúncios são mais descontraídos, tem uma linguagem mais do dia a dia, e aqui é uma linguagem muito formal para um anúncio publicitário. Então, além dessa diferença, há também as diferenças ortográficas que nós já mencionamos. Por exemplo, os dois L's em paralelamente, atividade com C. Então, são exemplos de variação linguística motivada pelo fator histórico. A variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas, como eu falei para vocês lá no início da aula. As características de cada falante, como idade, origem geográfica, nível de escolaridade e atividades profissionais e de lazer, como, por exemplo, a profissão, o médico, o enfermeiro, o advogado, e de lazer, como, por exemplo, os skatistas, que a gente viu o exemplo, né? Os surfistas têm também o seu modo próprio de falar. Então, esses fatores fazem com que a língua não seja sempre a mesma. Além disso, ela se altera conforme o tempo passa e os falantes vão tendo novas necessidades expressivas. Então, com o passar do tempo, vão surgindo novas coisas e os falantes vão tendo essas necessidades expressivas. Né? Então, a língua vai se modificando para atender às necessidades dos falantes. Então, gente, conseguiram compreender o assunto? Conseguiram perceber quais são os fatores que motivam a variação da língua e por que ela sofre variações? Perceberam também que isso não é um fator específico da língua portuguesa, que outras línguas do mundo também sofrem variações e que isso é perfeitamente normal e até necessário? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido compreender o assunto. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado. Hoje eu vou estar disponível na segunda aula, né, que começa às 2h20 até às 3h40 da tarde. Esse é o horário que eu vou estar disponível para esclarecimento de dúvidas. Eu vou mandar para vocês o exercício do livro, e aí no grupo do WhatsApp eu digo qual é a página dos exercícios que vocês precisam fazer, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.
Um abraço a todos.